bem-vindos ao Cabine Literária! Eu mudei todo o meu cronograma de vídeos, por causa de um livro específico, porque eu precisava falar pra vocês a respeito dele o mais rápido possível. Foi um livro que eu li em 12 horas, eu sentei e não consegui parar de ler. Então vamos logo falar a respeito de Jogador número 1. Jogador número 1 foi lançado aqui no Brasil pela editora Leia em 2012, no comecinho de 2012. E a minha pergunta é, como diabos eu não tinha lido esse livro antes? Por que eu esperei 2014 para lê-lo? Diversas pessoas me recomendaram a leitura desse livro no final do ano passado, o Henrique do Quileio, a Vitória do Vivil, alguns amigos, e daí eu finalmente cedi e falei, ok, eu vou ler. E gente, sério, Jogador número 1, Ready Player One em inglês. Sim, eu fiquei tão obcecado que eu falei, eu preciso comprar esse livro, mas eu quero comprar esse livro numa edição legal. Então eu comprei essa edição capa dura em inglês. E a capa é linda! Jogador número 1 é o primeiro livro do Ernest Cline, o primeiro. Então, uau, cara, você acertou em cheio no seu primeiro romance. Esse livro foi super bem recebido pelas críticas, recebeu diversos prêmios de ficção e, merecidamente, vamos falar o porquê. O livro se passa em 2044, daqui 30 anos, e acontece uma grande recessão econômica no mundo inteiro. Os recursos naturais acabaram praticamente, e as pessoas não conseguem mais andar de carro, somente os mais ricos mesmo vivem no conforto, e as pessoas estão desesperadas. É um mundo caótico, é um mundo com guerras, com fome, muito pior do que a gente já passa hoje. É uma visão extremamente pessimista do futuro. E é legal que o autor, apesar de não abordar muito isso, dá pra gente, a partir do ponto de vista do personagem principal, um pouco da visão de como seria um mundo assim. Então é bem interessante do ponto de vista de tentar conscientizar a população a respeito da necessidade de atividades sustentáveis, da maneira que a gente tem que cuidar do planeta, pra não acabar da maneira que é mostrada aqui nesse livro. E para escapar desse futuro pessimista, desse mundo terrível de se viver, as pessoas usam um programa de realidade virtual, nada mais nada menos do que um videogame chamado Oasis. E nesse mundo, é como se fosse o Second Life. Sabe, lembra aquele programa que você criava seu avatar e vivia a sua vida e tinha várias coisas? Então, só que isso aqui é uma versão extremamente mais avançada do Second Life. É um programa que realmente você controla através de movimentos corporais, tem o visor, e existem milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de planetas que as pessoas podem viajar dentro desse Oasis, e diversos tipos de atividades. As pessoas deixam de viver no mundo real, que é um mundo que eles consideram um mundo ruim, para viver dentro do Oasis, que é um mundo utópico, um mundo perfeito, onde você pode participar de diversas atividades, desde coisas rotineiras como ir à igreja, ter aulas, até coisas que são extremamente fantásticas, como viver no mundo de Star Wars, viver no mundo da Terra-média, ter magia, ter dragões. Você não precisa ser humano, você pode ter um avatar que seja um elfo, um ogro, um troll, não importa. E vem o segundo ponto, onde o livro faz uma crítica também à nossa sociedade, que é as pessoas que deixam de viver no mundo real para viver no mundo virtual, pessoas que passam o dia inteiro na frente do computador, ou pessoas que não só na frente do computador, mas se tornam reclusas da sociedade para fazer algumas outras atividades porque não querem participar da sociedade. E isso também é muito abordado no livro, esse tipo de pessoas e como isso pode ser prejudicial para a sociedade como um todo. Então, nada mais é também do que um testamento de como o ostracismo autoimposto também é uma coisa ruim. É legal. Mas isso tá longe de ser o foco do Jogador número 1. Longe, longe, longe. Porque ele é um livro que nada mais é do que uma grande homenagem à década de 80. E você pode rolar os seus olhos agora e falar, mas eu não gosto da década de 80, eu não vivi na década de 80, eu nasci em 99, eu nasci nas décadas de 90, eu nasci na década de 2000. Sim, tem pessoas que nasceram na década de 2000, eu tô me sentindo tão velho, mas de qualquer maneira, ele nada mais é do que uma grande homenagem. E é uma homenagem fantástica, uma homenagem incrível. É tão difícil pra mim tentar descrever pra vocês todos os sentimentos que eu tenho com esse livro, porque, como eu falei, eu li ele em 12 horas, é incrível. Porque o que acontece? Esse videogame, o Oasis, foi criado por um cara chamado Jim Halliday. Ele nasceu na década de 70 e cresceu na década de 80. E ele é absolutamente fascinado pela década de 80. E o videogame dele ficou extremamente famoso no mundo inteiro.
ok? E por que ele criou esse videogame? Ele ficou multibilionário. Mas ele era um cara totalmente isolado, ele não tinha amigos, ele não se casou, não teve herdeiros. Então quando ele morreu, depois de uma doença, ele resolveu uma forma muito curiosa de passar a herança dele para alguma outra pessoa. Ele criou um jogo dentro do Oasis, um jogo dentro de um jogo. Ele escondeu dentro do Oasis um Easter egg, um ovo, que um easter egg, pra quem não sabe, é quando você tá lendo alguma coisa, jogando um jogo, ou vendo um filme, pequenas coisinhas que são inseridas pra dar um certo humor, ou então pra passar alguma mensagem. Por exemplo, no filme novo do Super-Homem, existem diversos easter eggs, como o nome do Lex Luthor, como a aparição de logos da empresa Wayne, que é a empresa do Batman, e por aí vai, isso são easter eggs. E ele escondeu dentro do Oasis um easter egg, e disse que a pessoa que encontrasse esse easter egg seria o herdeiro dele, seria multibilionário e teria controle da companhia que criou o Oasis, ele seria todo poderoso. Portanto, ele escondeu 3 dicas, 3 chaves dentro desse jogo que levariam o usuário ao easter egg. Obviamente, logo que isso foi revelado, ocorreu um frenesi, todo mundo queria achar esse easter egg, todo mundo obviamente queria esse prêmio. Mas passou-se 5 anos desde que foi anunciada a caçada e ninguém achou nem a primeira dica. Muitos começaram a achar que era uma brincadeira do Halliday, que ele tinha feito isso para causar furor e que não existia isso de verdade. Foi criado diversos clãs de pessoas chamadas Gunters. Eu não sei se em português ficou da mesma maneira essa palavra, mas são basicamente as pessoas que caçam o easter egg. Egg Hunters, Gunters. Pegou? Pegou? E obviamente muitos foram desistindo durante o caminho, porque 5 anos procurando a mesma coisa, tenho coisa melhor pra fazer. Mas alguns não desistiram, entre eles o protagonista da história, Percival. Percival, na verdade, é o nome do avatar do protagonista, o nome de verdade dele é Wade. Mas isso não vem ao caso. O livro é contado em primeira pessoa, tudo pelo ponto de vista do Percival. E as coisas começam a acontecer mesmo quando ele acha a primeira dica. E o nome dele aparece... O nome dele não, o nome do personagem, né? O avatar dele aparece no scoreboard. Como é que é a tradução disso em português, gente? Na tabela de liderança. Aparece lá, Percival encontrou a primeira dica. E isso, obviamente, causa um frenesi. Depois de 5 anos, finalmente encontraram a primeira dica do easter egg. A primeira pessoa que conseguiu. E agora? Tipo, todo mundo vai querer saber quem ele é. Ele vira ele fica famoso da noite pro dia. E ele é um personagem, na vida real, pobre. Ele mora num trailer com a tia que odeia ele. Ele não tem uma vida boa. Então, quando ele começa a encontrar as dicas, obviamente, é a perspectiva de que tudo pode mudar. Ele, assim como todo Gunter que se preze, é extremamente aficionado com a década de 80. Ele pesquisa tudo a respeito da década de 80, que é pra aprender mais a respeito do Halliday e ter mais dicas para poder vencer os desafios e encontrar o easter egg. E é nessa hora que todas as homenagens da década de 80 realmente começam. Esse livro faz referências a jogos, a filmes, a músicas, a artistas, a diversas coisas dos anos 80. E existe uma coisa muito divertida que você pode fazer enquanto você lê esse livro, que é pesquisar a respeito da década de 80. Pegar as referências que são feitas nesse livro e começar a entender o que elas são. Eu não vivi, obviamente, na década de 80, porque eu nasci em 87, mas eu gosto muito de muitas coisas que são dessa década. Então eu reconheci muita coisa que é dita nesse livro. E isso é muito legal. É mais legal ainda se você puder colocar músicas para ouvir enquanto você está lendo, que são da década de 80 e que são citadas nesse livro, ou então procurar a respeito dos jogos que são comentados, porque jogos são muito importantes aqui nesse livro. E sinceramente, qualquer livro pra mim que consegue colocar na mesma história e mostrar pra gente alguns personagens extremamente famosos e antigos, é um livro cheio de win. Você tem aqui coisas como Ultraman, Mechagodzilla, os Goonies, Star Wars, Star Trek. É muita referência, é incrível. A narrativa é super bem estruturada, o autor soube contar a história num ritmo muito gostoso de se ler. É como eu falei, eu comecei a ler e não consegui parar. As coisas acontecem e vão acontecendo e você não tem exatamente pausa para respirar, porque o personagem, ele é extremamente inteligente, ele é sagaz, ele vai fazendo referência atrás de referência, pesquisa atrás de pesquisa. Então você vai acompanhando ele nessa jornada e você quer saber o que vai acontecer e você vai
pensando, uau, 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 isso, você tá chegando lá e você vai torcendo, e eu vou falar, é um livro para quase todo mundo, principalmente pessoas que adoram a década de 80, mas principalmente para pessoas que são nerds, que nem eu, que vão entender algumas das referências que são feitas nesse livro. E as referências que eu digo não são apenas da década de 80, e sim referências a coisas a respeito de jogos de videogame, jogos de computador, jogos de RPG de mesa, são todos muito bem retratados aqui. Então, algumas pessoas que talvez não tenham essa vivência, que não tenham esse conhecimento, podem se perder um pouquinho enquanto estiverem lendo. Mas não é nada que vá atrapalhar muito a leitura. Na verdade, eu acho que quem tem esse conhecimento tem um pouquinho de prazer extra por realmente entender o que está sendo dito em algumas pequenas passagens. Mas não é necessário você ser um expert para poder usufruir e adorar essa obra. Se tem algum ponto negativo que precisa ser dito, é que existe um certo romance nessa história que acaba sendo desenvolvido mais pro meio do livro, mas é um romance que não desceu muito bem pra mim. Eu achei que foi besta, eu não consegui entender as motivações do porquê esse romance estava acontecendo. O personagem deixa de se focar na caçada para se focar nesse romance. E eu o tempo inteiro eu ficava pensando, não é isso que você tem que fazer. Para, moço, você me escuta e você para com essa idiotice e volta pra caçada, que é muito mais interessante do que isso. Então foi a única parte do livro em que eu realmente pensei, gente, porque isso vai acabar. Graças a Deus não dura muito tempo e a gente volta ao estado normal do livro, que é feito de amor. Na minha última crítica de Insurgente, eu falei pra vocês a respeito de autores que dão muitas pistas a respeito de coisas que vão acontecer e que isso acaba estragando um pouco a história. E esse livro aqui é o exemplo perfeito de autores que dão pistas, mas não fazem isso em excesso. As pistas que são dadas aqui são feitas uma única vez, de passagem. Você pode ou não pegar essa pista. Se você não pegar essa pista, você vai se surpreender ainda mais por algumas coisas acontecerem. Isso é muito legal. Eu confesso que eu peguei várias das pistas que estão colocadas aqui, algumas coisas que acontecem ou que são mencionadas em que eu penso, isso talvez tenha alguma importância no futuro. E de fato tem, mas ao mesmo tempo o autor também dá pistas falsas de coisas que eu pensei, pode ser que isso seja importante, que vai acontecer tal e tal coisa. E não acontecia, eu ficava ainda mais impressionado, eu falava, uau, eu achei que ia acontecer, não aconteceu. E a maneira que aconteceu é muito mais legal do que realmente eu imaginava que ia ser. É um livro fantástico, é um livro incrível, é um livro que vai levar 5 troninhos cheios de amor e feitos de bits e bytes. E uau! Sério, gente, eu tô muito animado, eu quero reler esse livro em breve. E foi a primeira leitura que eu tive em 2014. Eu não tô contando muito Insurgente como minha leitura de 2014, porque eu comecei a ler ele em 2013. Não acabem com essa alegria pra mim, porque foi o melhor livro de 2014. E eu acho que vai continuar sendo um dos melhores pelo resto do ano, porque é incrível. Eu não vejo a hora de ler mais coisas do Ernest Cline. Achei ele um autor fodástico. E não tem mais o que falar a respeito de que eu amei. Infelizmente eu não vi esse livro sendo tão falado aqui no Brasil como deveria ser. Então eu vou divulgar esse vídeo pra sempre e pra todo mundo. E vocês deveriam fazer o mesmo pra incentivar as pessoas a lerem esse livro. Se você já leu, se você amou, façam as pessoas lerem. Eu vou fazer a minha parte. Então se você gostou, clique em gostei. Se você for novo no canal, se inscreva e acompanhe nosso site cabinoliterária.com.br. Eu fico por aqui e vão ler esse livro. Um beijo.